O Correio Convida, nosso quadro mensal, né, toda primeira terça-feira de cada mês, traz para o debate hoje, sempre na primeira terça-feira, personalidades que têm projeção nacional, influenciadores em suas áreas de atuação e profissionais reconhecidos por toda a sociedade. Ao meu lado, como sempre, está o empresário Roberto Cavalcante para a gente receber o convidado de hoje. E conosco hoje é o Arlan Rodrigues, que é um jovem empresário que está à frente da maior empresa de logística genuinamente paraibana, a Marajó Transportes. São 51 anos de história que nasceu lá no Alto Sertão da Paraíba. Boa tarde, Arlan, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, doutor Roberto. Primeiro, agradecer a gentileza do convite e a alegria de ter ao lado, além da sua pessoa, o doutor Roberto Cavalcante, que é essa figura estimada por todo o empresariado paraibano e um espelho para todos nós empresários. À disposição dos senhores. Pronto, doutor Roberto. Eu acho que com um elogio desse, eu tenho que mandar 2 elogios. Um para Zerinho, que deve estar de olho na TV, e outro para o companheiro, que na verdade é um exemplo. Eu vim hoje aqui no desejo de transmitir a vocês, telespectadores, a magia do sucesso. Como um jovem à época, hoje ainda jovem, conseguiu transformar uma empresa nordestina, no interior da Paraíba, numa empresa de projeção nacional. Então vamos puxar por umas perguntas para nós todos estamos perguntando, e para vocês que estão nos assistindo, aprendermos um pouco da vida empresarial. É verdade. Arlan, a gente queria que você começasse um pouco sobre essa história, né? Começou com seu pai, Zerinho, José Nelo Rodrigues. Se eu disser lá em Cajazeiras, José Nelo Rodrigues, ninguém conhece, pouca gente conhece. Mas se eu disser Zerinho, todo mundo sabe quem é. Que, além de tudo, é uma figura humana excepcional. Mas ele começou fabricando chinelo, foi isso? Veja, você conhece um pouco bem essa história. A gente, desde quando meu pai iniciou efetivamente no mundo dos negócios, foi exatamente a partir de uma pequena fábrica de sandálias que ele tinha lá na cidade de Cajazeiras, e por um acaso também ele tinha que adquirir a matéria-prima em São Paulo, e a partir daí ele comprou um caminhãozinho que ele mesmo dirigia. E nessas idas e vindas, acabou que ele, algumas vezes que ele ia, ele tinha os comerciantes da cidade, as empresas pediam: Zerinho, traga isso, Zerinho, traga aquilo, e acabou que não tinha mais espaço para sandália, né? E daí ele arrumou um sócio em São Paulo. O sócio tinha uma Kombi, ele um caminhão, um caminhão e uma Kombi formaram uma transportadora. Ele despertou para o negócio. Eu diria que ele percorreu o caminho inverso da maioria das empresas. O caminho da maioria das empresas de logística, principalmente naquela época e hoje ainda, é exatamente ao contrário: iniciar na capital e ir para o interior. Ele fez o caminho inverso. E esse caminho foi percorrido aí, já são 51 anos de estrada, e a gente, com muita humildade, a gente, com os ensinamentos, obviamente, dele, que é o meu conselheiro maior, a gente vem tocando desde 1986, quando entramos na empresa. Na verdade, como eu disse desde o início, eu estou aqui para aprender. E queria que você narrasse, numa linguagem bem simples, que nós temos telespectadores espalhados por toda a Paraíba, como foi sua introdução na empresa, como seu pai lhe preparou para você assumir com ele a gestão desta transportadora. Então, como eu disse, eu tenho 55 anos, então eu basicamente posso dizer que nasci dentro da empresa, né? E muito cedo mesmo, lá em Cajazeiras, eu ainda criança, todos os dias meu pai me levava para a empresa, até porque não tinha empregados para deixar em casa. Bom, enfim, mas o fato é que ele sempre teve o entendimento que, independentemente de ser sucessor ou não ser sucessor, qualquer pessoa que fosse assumir a empresa teria que ter o conhecimento pleno de todos os setores da empresa.
E nesse direcionamento, nesse conceito empresarial da época, ele não é formado, inclusive, mas é um conceito dele, ele sempre entendeu que eu teria que passar por todos os setores da empresa. E daí começar de baixo, começar do porão, começar do armazém, como a gente chama, do chão da fábrica, né? E daí eu comecei como ajudante, depois como auxiliar contábil, passei por todos os setores, indistintamente todos os setores da empresa, até que em 1986 meu pai resolveu caminhar pelos caminhos da política, chegou a ser prefeito de Cajazeiras, secretário de Estado, e eu assumi na plenitude, recém-formado na época, e no momento, doutor Roberto, assim, de muita dificuldade, porque nessa trajetória de 51 anos, a gente que é empresário, a gente sabe que a gente passa por períodos de oscilações, né? O mercado, principalmente de transporte, é extremamente competitivo. Nós somos 78 mil transportadores, empresas de logística no Brasil, e a gente precisa estar permanentemente se reinventando, sem contar os fatores externos. A exemplo, eu posso dizer que já passei por 8 planos econômicos, mais de 6 moedas, troca de moedas, enfim, os fatores externos que acabam influenciando diretamente em qualquer atividade, né? E isso foi exatamente o início da minha caminhada como empresário. Isso, de certa forma, traz ensinamentos, traz dificuldades que acabam a gente transformando em coisas positivas, né? Exatamente. E nesse aspecto aí, como eu disse, ora, se a gente começa a vida já com essa dificuldade, é claro que a gente está mais pronto para qualquer dificuldade. Então foi assim que a gente começou, e, como eu disse, um setor extremamente competitivo, extremamente pulverizado, e que a gente precisa estar permanentemente se reinventando. Eu digo aos meus filhos, que já estão na empresa, que a gente não faz basicamente nada do que meu pai fazia quando fundou a empresa há 51 anos atrás. E faz, porque nós transportamos. Sim, mas a essência. A essência é a mesma, porém, a atividade, se a gente não encontra um caminho diferente numa atividade muito competitiva, de fazer diferente do concorrente, dificilmente você vai se destacar, você vai ser mais um no meio da multidão. Né? Então, eu acho que a gente encontrou um caminho bastante interessante do ponto de vista logístico. Nós mudamos assim, a área de atuação da empresa, isso já na visão feita por meu pai lá naquela época, principalmente na área portuária e, obviamente, diversificando para outras atividades. Certo. A gente... Arlan, comumente, empresários que não levam as famílias para dentro da empresa, eles levam a empresa para dentro da casa. Como era o comportamento de Zerinho no tocante a esse aspecto? Vamos dizer, Zerinho levava os problemas que ele enfrentava no cotidiano de empresário, comum a todos nós, ou Zerinho ficava calado em casa? Como é que a família recebia as informações de quem era a transportadora Marajó, quais os problemas que ela passava, como nós todos passamos alguma época das nossas vidas? Arlan, eu vou só pedir um intervalozinho aqui, rapidinho, que a gente está em cima do intervalo. Aí na volta você responde essa pergunta do Dr. Roberto, bastante interessante. Para quem não sabe a história de Zerinho, ele foi vice-prefeito de Vitoriano de Abreu. O Vitoriano de Abreu saiu para ser candidato a deputado estadual, foi eleito, e Zerinho foi candidato a prefeito e ganhou nas eleições lá em Cajazeira. E nunca misturou a política com as empresas dele. E a gente vai contar essa história daqui a pouquinho também. Então,